Após mais uma década de destruição, a Síria emerge lentamente das cinzas da guerra. Milhões de vidas impactadas, cidades arrasadas e uma geração marcada pelo conflito. Hoje, no documento Jovem Pan, o correspondente internacional Luca Bassani mostra como o país tenta se reerguer. Localizada na região do Levante, na parte mediterrânea do Oriente Médio, a Síria foi palco de grandes eventos históricos. Esse território viu a presença de inúmeros impérios, desde os antigos assírios, passando pelos gregos e romanos, até os grandes califados árabes. A diversidade étnica e religiosa do país é observada até hoje, nos rostos das pessoas, nos bairros muçulmanos e cristãos e na cultura, com uma grande mistura de influências. Não estou jejuando hoje porque está muito calor e a temperatura está muito alta. E a situação na Síria está muito difícil com a guerra e por isso nossa religião nos desculpa. Antes da Guerra Civil ter seu início, em 2011, a população do país ultrapassava os 23 milhões de habitantes. E apesar de uma ditadura dinástica da família Assad, a Síria era considerada uma nação estável em uma região conturbada. Um país religiosamente dividido entre muçulmanos e cristãos durante os últimos séculos. Cerca de 78% são sunitas, enquanto 14% são alauítas, dentro do grupo muçulmano xiita. A população cristã, que já superou os 10% no último século, hoje está em constante declínio, perto de 5%. A problemática na Síria também se deu no campo religioso, já que a família Assad, alauíta, governava uma nação onde o seu credo era minoritário. A Síria ficou marcada pela imensa influência de povos em seu território e observou grande crescimento econômico ao longo da história, como nos explica o professor de Relações Internacionais Manuel Furriela. Foi um país muito próspero, tem mais de 5.000 anos de história. Damasco, a sua capital, é uma das cidades mais antigas, com ocupação mais antiga da humanidade. E nessa construção histórica próspera, com proximidade inclusive com a Europa, a evolução econômica da Síria foi notável e com respeito às diversas religiões presentes no país. Apesar das reportagens televisivas dos últimos 13 anos associarem a Síria com uma nação em constante estado de guerra, por grande parte da sua história recente, foi um país reconhecido pela estabilidade. Todavia, com a tomada do poder pela família Assad, muitas coisas começaram a mudar, como nos conta o professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius de Freitas. O país começou a viver uma situação muito complicada depois que a família Assad assumiu o governo. Não podemos esquecer que era um governo voltado para uma minoria, a minoria alauíta, que representava não mais do que 15% da população. E esta minoria, através do pai de Bashar al-Assad, governou com mão extremamente pesada. E quando Bashar al-Assad assumiu, ele que era um médico treinado e que havia estudado fora daquele ambiente, se esperava que o país fosse passar por uma renovação e por uma melhora em todo o processo. Mas o que nós vimos é que nesse período de tempo de Bashar al-Assad, a situação piorou. E o grupo e a família Assad, de alguma forma, conseguiu estender os seus tentáculos sobre o poder e com isso se manteve a base de terror, de extremos sacrifícios da população e de uma perda efetiva de liberdades individuais. Apesar dos abusos relatados por órgãos internacionais desde a década de 1970, a vida durante o governo de Hafez al-Assad, pai de Bashar al-Assad, foi marcada também por momentos de estabilidade e riqueza.
O senhor Abdel Kadur, de 68 anos e natural do norte da Síria, relembra um pouco de sua infância nas proximidades de Alepo. A Síria é um país realmente muito interessante e Alepo sempre foi o ponto de encontro de todo mundo. Das caravanas vindas do Oriente, desde Bagdá, Samarcanda, da China, do Irã, todos do Oriente vindo através da Síria para o Ocidente. Nós tínhamos uma vida muito boa, uma economia muito boa, sempre crescendo até o início da guerra. Assim como ocorria em muitos países vizinhos, a liderança síria se perpetuou no poder e reprimiu duramente qualquer voz de oposição, como nos conta o professor de Relações Internacionais José Luiz Niemeyer. Tanto o pai quanto o filho, a família Assad, no poder, eles criaram uma situação de um serviço de inteligência e forças especiais ligadas ao governo. Esses grupos eram muito radicais e eliminavam os opositores com facilidade. Os constantes abusos, a crescente corrupção e o caos econômico em muitas nações do mundo árabe culminaram com um movimento popular transnacional conhecido como a Primavera Árabe, que se estendeu desde a Tunísia até a Síria, causando grandes protestos por diversas cidades em todo o norte da África e Oriente Médio. As razões e os impactos para a Síria no contexto da Primavera Árabe são detalhadas pelos nossos especialistas. Tinham um problema enorme com relação à forma de tratar os seus cidadãos, que, apesar de toda a violência, apesar de toda a negação dos direitos civis mais básicos, começaram a notar que o Estado onde eles viviam não lhes entregava nenhum benefício efetivo. E aí se partiu para uma revolução. E o grande problema é que foi uma revolução que queria somente trocar os líderes existentes sem pensar efetivamente num dia seguinte. O grande problema da Primavera Árabe foi o fato de que os países não tinham, e as lideranças que surgiram não tinham projetos de país, não tinham perspectivas pós-Primavera Árabe. O objetivo era tirar um grupo do governo justamente pela imposição de medidas antidemocráticas e contrárias aos direitos civis. Porque essa ideia de democracia não se encaixa como deveria nos países do Oriente Médio, né? Eles não têm uma tradição democrática, né? Israel tem, faz parte do Oriente Médio como um país soberano e independente, mas outros países têm uma dificuldade muito grande, não só as suas sociedades, mas as estruturas de poder dos estados e dos governos que representam esses estados, eles têm dificuldade em trabalhar sob a égide da transparência, da alternância no poder, da liberdade de poder opinar. Então, são governos, países que têm dificuldade de trabalhar como eu falei, sobre os valores da democracia. Então, a Primavera Árabe acabou não tendo muito sucesso naquela região. Esse processo ele começou com uma insatisfação popular em relação a governos ditatoriais que não atendiam os interesses da maior parte da população. As redes sociais, elas colaboraram para que a população se mobilizasse, pois havia a partir dali uma forma de comunicação entre os jovens. As revoltas se espalharam por toda a região. Alguns países, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e outros que têm muitos recursos originários do petróleo, eles melhoraram a situação da população, distribuíram recursos econômicos para grande parte da população mais empobrecida e conseguiram abafar o movimento. Mas outros, como por exemplo o Egito, tiveram seus governos depostos por uma grande revolta popular que atravessou toda aquela região. Com os protestos tomando as ruas de Damasco, Alepo e Homs, o governo de Bashar al-Assad se viu pressionado interna e externamente. A dura repressão aos manifestantes, as prisões arbitrárias e a morte de civis que protestavam pacificamente se transformaram rapidamente em um conflito civil extremamente violento.
Forças políticas, dissidentes, grupos rebeldes, facções étnicas e até mesmo organizações terroristas começaram em 2011 uma busca sangrenta pelo controle territorial do país e do governo sírio. Aqui somos todos agricultores. Nossas vidas mudaram. Normalmente temos que ir trabalhar no campo muito cedo porque faz muito calor durante o dia. Mas por causa do conflito temos que esperar em casa. Não podemos mais ir ao campo de manhã. A segunda coisa que mudou é que estamos constantemente com medo. Temos medo de bombas. A fronteira fica a cerca de 200 metros daqui. E tenho medo de ir para o campo. Não nos sentimos seguros. Não saímos de casa e quando vamos trabalhar no campo, fazemos isso rapidamente para chegar em casa o mais rápido possível. O professor José Luiz Niemeyer nos conta como a presença da mesma família no poder ocasionou um grande estado de insatisfação política. No caso dos países do Oriente Médio, países árabes, países do norte da África, que também são ligados à civilização islâmica, eu tenho a impressão que isso ocorre muito. E esses clãs são ligados a clãs, tribos, etnias que acabam pressionando. E na Síria foi assim. A partir da pressão da família Assad, eles foram administrando de uma maneira totalitária os clãs, as famílias, as etnias da Síria, e assim se perpetuaram no poder. E para se perpetuar no poder, você geralmente tem que usar da força discricionária do Estado. E aí eles se utilizaram de serviços secretos e forças especiais ligadas à figura, a última figura de Bashar al-Assad, que é o último membro da família que estava no poder, e assim se perpetuaram no poder. E aí não há transparência, não há alternância, não existe democracia sem alternância no poder. A situação econômica decadente e a crescente miséria também impulsionaram a população síria a adentrar militarmente neste conflito. Quando a guerra começou e as sanções europeias e americanas foram gradualmente impostas, a situação piorou em termos de transações bancárias. Ficamos completamente isolados do mundo financeiramente, o que marcou o início do colapso econômico. E nós sabemos claramente que quando a população mais jovem se encontra sem expectativas de vida, expectativas de futuro, é obviamente a primeira a colocar-se na linha de batalha em favor da mudança dos regimes políticos. E obviamente que esses regimes políticos tentam manter-se no poder e sobreviver de qualquer maneira. Então, a Primavera Árabe deu este estupim para a Síria, que levou ali a um incremento maior de uma guerra civil que já acontecia veladamente, mas que a partir da Primavera Árabe ganhou ali uma força mais brutal e que também encontrou no governo de Bashar al-Assad uma resistência ainda mais forte. Então, o que nós observamos foi que a deterioração econômica, o divórcio entre governante e governado foram os elementos principais que fizeram com que a Síria enfrentasse esta situação toda pela qual passou nas últimas décadas. Enquanto diversos grupos rebeldes combatiam as forças do governo Assad, o grupo terrorista Estado Islâmico cresceu em número de membros e começou também sua conquista territorial pelo deserto do Iraque e da Síria. A milenar cidade de Palmira, que abrigou impérios dos mais variados, não foi poupada pela monstruosidade do grupo, que deixou seu rastro de sangue e destruição até mesmo nos artefatos históricos da cidade. E nós estamos aqui agora no meio do deserto sírio, em uma cidade milenar, a cidade de Palmira. Esta localidade que foi afetada, grande parte destruída por uma guerra moderna. Nós conseguimos ver aqui essas várias colunas erguidas há centenas de anos pelos romanos, pelos gregos, depois por vários outros impérios que passaram por essa região, mas preservaram o acervo histórico. Entre 2015 e 2017, durante a Guerra Civil na Síria,
o Estado Islâmico do Iraque e da Síria tomou conta dessa região e antes da sua saída destruiu, infelizmente, grande parte deste acervo histórico que pertence à Unesco, a um patrimônio mundial da Unesco. Isso mostra que o fundamentalismo religioso que reinou por aqui em alguns anos não só destruiu a vida de muitas famílias, muitas casas e tirou a vida de tantos inocentes, mas também destruiu um legado histórico imensurável que até hoje está para ser recuperado pelos arqueólogos. A crueldade dos terroristas do Estado Islâmico ganhou notoriedade no mundo quando o grupo realizava execuções televisionadas para todo o planeta. Nascido e criado em Palmira, o vendedor Mohamed compartilha o trauma de ter perdido seu irmão Ahmed, de apenas 18 anos, executado no mesmo anfiteatro romano onde hoje ele trabalha. Sim, meu irmão foi morto, executado com outras 28 pessoas dentro desta arena. Isso aconteceu no ano de 2015. As profundas dores da guerra marcaram toda uma geração de sírios que cresceu sem saber o que é a paz. A jovem Lana, de apenas 16 anos e natural de Damasco, conta como foi ser uma criança durante a Guerra Civil da Síria. Tivemos muitos bombardeios e eu tenho medo de trovões porque o som que fazem me lembram das bombas. Eu me lembro quando tinha 6 anos, na televisão, víamos pessoas sendo utilizadas como escudos humanos. Esse foi um tempo muito traumático. Alepo foi uma das localidades da Síria mais bombardeadas pelo governo Assad e seus aliados russos, assim como os rebeldes de múltiplas frentes. Ainda é uma cidade com grandes rastros de destruição. Do alto da citadela de Alepo, para todos os lados, edifícios completa ou parcialmente destruídos são facilmente encontrados. E aqui na cidade de Alepo, diretamente da citadela histórica que data do século XIII, nós temos uma noção de como essa guerra foi extremamente cruel para a população desta cidade milenar. O exército de Bashar al-Assad, ocupando esta parte mais alta da cidade, tinha uma visão privilegiada, uma visão panorâmica de todos os diversos cantos de Alepo para poder acabar com qualquer possibilidade dos rebeldes de tomarem novos quarteirões, novos bairros e, evidentemente, tomar o poder completo da cidade. Quando a gente observa o entorno desta posição alta, a gente entende que esta posição foi utilizada também para eles eliminarem alguns elementos, algumas pessoas que eram consideradas inimigas do governo, causando grandes bombardeios e fazendo com que muitas pessoas que vivessem aqui, que viviam aqui por tanto tempo, que tinham seus comércios, tivessem que ir embora ou fossem mortas neste fogo cruzado. Realmente uma localidade impressionante e que mostra que, apesar da guerra já ter terminado, ainda há muito o que se fazer na reconstrução do país. Viver em uma das cidades mais perigosas do mundo durante a Guerra Civil da Síria foi uma experiência extremamente desafiadora e pessoalmente devastadora para milhões de sírios. Apesar de tudo isso, muitos decidiram permanecer por aqui, como nos conta o senhor Abdel. Viver em Alepo durante a guerra foi muito duro, um tempo muito difícil, sem água ou eletricidade, e nós tivemos realmente um período extremamente difícil. Mas quem ama o seu país como eu amo, não conseguiu deixar a Síria. Eu não consegui deixar a minha terra e deixar essas riquezas para outras pessoas. Meu país é minha terra. Eu também tenho oliveiras e algumas terras em vilarejos fora de Alepo. Eu não consegui deixar tudo isso. Eu também perdi a minha casa no vilarejo pela guerra. Minha família também perdeu as suas casas e foram de um vilarejo para o outro e depois para outro. E finalmente, graças a Deus, em 2025, nós retornamos e começamos a reconstruir nossas casas e nosso país.